Graça e paz. Estamos estudando as cartas de Pedro. Estamos na segunda carta. Estamos lendo, fazendo leitura e deixando a palavra falar. Não entramos em interpretações profundas. Só queremos ler a palavra, fazer leitura de uma maneira bem singela e deixar que ela fale aos nossos corações. É o projeto, é esse. Vamos então ouvir a leitura da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que Deus, por sua graça maravilhosa, através do Espírito Divino, Espírito Santo, revele ao nosso coração esta palavra que foi lida para nós ouvimos, e que esta palavra opere em nossos corações. O apóstolo Pedro aborda aqui o propósito de Deus para a nossa vida. Visto com o seu divino poder, Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Preste atenção que ele diz: nos deu tudo. Nos deu tudo. Assim, a graça de Deus se expressa. Temos certeza que Deus nos deu tudo. Temos certeza de que é Deus quem nos dá todas as coisas. Jamais alguém possuiu algo de Deus que Ele não tenha dado livremente, por sua graça. João capítulo 3, verso 27. Ali, João Batista dá esse testemunho para nós. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tiago, capítulo 1, versículo 17, também diz a mesma coisa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda, não é alguma, é toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai
das luzes, vem de Deus. Deus, pelo seu poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Observe a ordem colocada aqui pelo apóstolo Pedro. A ordem dessa doação é vida e piedade. Vida e piedade. A vida produz a piedade e não o contrário. Irmãos, a vida é a grande promessa de Deus para nós. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida é a grande promessa de Deus para nós. E esta é a promessa que Ele, Deus, nos fez. A vida eterna. A vida eterna. O Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Ele é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Quem é Ele? Ele é o Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, verso 10 ao 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Onde está a vida? A vida está no Filho de Deus, Jesus Cristo. A vida está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele, o Filho, é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Cristo é o autor da vida que Ele criou. Toda vida que existe é criada por Ele. Porém, Ele não é o autor da vida eterna. Ele é a vida eterna.
Se ele tivesse criado a vida eterna, se a vida eterna fosse criada por ele, ele seria o criador dele mesmo. Mas ele mesmo diz, por sua palavra, que ele é a vida eterna. O Filho Jesus veio para ser em nós esta vida eterna, esta vida que é Ele. Você não vai encontrar vida e vida eterna em outro conceito senão este: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas é preciso crer a sua crucificação com Cristo. Cristo só é a vida naquele que creu que com ele morreu e ressuscitou. Portanto, creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo em você. A vida eterna, a vida de Deus, porque se é eterna, é vida de Deus. No nosso interior é Cristo mesmo vivendo em nós. Creia e experimente Cristo vivendo no seu interior. Creia e experimente. Experimente Cristo vivendo no seu interior. Basta crer. E nada mais. Somente crer. A vida eterna no nosso interior é Cristo mesmo. A vida de Cristo em nós produz a nossa piedade. A aparência de piedade é coisa externa, mas o poder da vida está dentro e se manifesta de dentro para fora. Não é aparência de piedade. Muita gente tem religião, tem aparência de piedade, mas não tem a verdadeira piedade, porque também não tem a vida de Cristo operando no seu interior. Existem alguns religiosos que são tão sinceros na sua falsidade que chegam a impressionar aqueles que estão observando a prática da sua sinceridade hipócrita. Tem gente sincera na prática de uma coisa falsa. Uma pessoa pode ser sinceramente hipócrita. Tem muitos. Tem gente que procura sinceramente apresentar que é uma coisa
quando de fato não é essa coisa que ele quer mostrar que é em seu coração. De tanto fingir que é espiritual, acaba acreditando na sua própria falsidade, na sua própria mentira. De tanto fingir, ele acredita que é mesmo. Irmãos, antes de sermos piedosos, nós temos que ter a vida no nosso interior, e a vida é Cristo, Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. A vida é doação, doação da graça de Deus. Deus nos doou a vida de Cristo, e dessa vida que está operando em nós, brota a verdadeira piedade. Repare que estou dizendo verdadeira e não apenas sincera. Você pode ser sincero. Você pode ser sincero. A sinceridade é uma coisa boa. É uma coisa boa. É bom ser sincero. Mas a salvação não vem da sinceridade da pessoa. A salvação não vem da sua sinceridade. A salvação vem da graça de Deus, como doação de Deus ao pecador falido. E a nossa falência maior é a falência de vida, a falência da vida de Cristo, quando nós não temos. Sem a vida de Cristo em nós, nós somos e estamos totalmente falidos. A dificuldade de muita gente não é a falta de sinceridade, mas confiar na sua própria sinceridade para a sua salvação. É assim, irmãos. Muita gente tem dificuldade não em ser uma pessoa sincera, mas a dificuldade dela é porque ela confia na sua sinceridade, na sua religião, que ela procura desempenhar da melhor maneira possível. Mas a salvação não vem disso. A salvação vem da graça de Deus. Você pode dizer: eu sou sincero, não duvido da sua sinceridade, não duvido. Mas por mais sincero que alguém seja, mesmo assim precisa morrer com Cristo para o pecado, a fim de viver para Deus. E essa vida para Deus acontece pelo viver de Cristo em nós. Nisto se consuma o propósito de Deus para nós. Cristo em mim, Cristo vivendo em mim. A graça nos faz conhecer Cristo, e Cristo nos dá a vida que produz a piedade verdadeira. Acredito que Pedro está falando disso. A graça nos faz conhecer Cristo, e Cristo em nós
produz a verdadeira piedade. A vida de Cristo em nós produz a verdadeira piedade. Resumindo tudo, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pedro continua dizendo que Deus, pelo seu poder e graça, ele diz, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelos maus desejos há no mundo. Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, começando pela vida de Deus, começando pela vida eterna, começando pela vida de Cristo em nós. Deus fez isso por meio da nossa morte e ressurreição em Cristo, e assim nós ganhamos a vida de Cristo, ganhamos a vida, e esta vida é Cristo vivendo em nós. E por meio dessa operação da graça, Deus nos livrou da nossa velha natureza corrupta e sua imoralidade e corrupção. Deus não só nos livrou da nossa velha natureza pela nossa morte com Cristo na cruz, nos livrou da nossa velha natureza e de suas corrupções, como também nos deu da sua natureza divina. Deus nos libertou da nossa velha natureza corrupta, mas não só nos livrou da nossa velha natureza, como também nos deu da sua natureza, a natureza divina. Deus em Cristo erradicou de nós essa natureza velha, corrupta, na cruz, a fim de nos conceder na ressurreição de Cristo a vida divina, a vida de Deus, a vida de Cristo. Assim, nós fomos feitos participantes da natureza divina. Vê novamente o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Preste atenção nesta expressão, coparticipante da natureza divina. Eu não sou divino em mim mesmo, apenas fui feito participante da natureza de Cristo. A natureza dele não são duas naturezas divinas, é uma só, a de Cristo, e eu fui feito participante dela, por isso que é coparticipação. Na cruz, Deus matou essa velha natureza. Na ressurreição, eu ganhei a vida divina de Cristo, e Cristo vive em mim, a sua vida divina e a sua natureza divina. Ele expressa a sua vida em mim e através de mim. Os regenerados são portadores
da vida e natureza de Cristo, porque Cristo está neles. Entendeu? Você é portador da vida e natureza de Cristo, portanto, da vida divina e da natureza divina de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo está vivendo em você. É coparticipação. Foi o que Pedro nos disse. Nós fomos livrados da corrupção e paixões da velha natureza para sermos participantes da natureza divina. Não pense você que você vai ser participante da natureza divina com a sua velha natureza podre, suja, pecaminosa. Não vai não. A vida de Cristo em nós garante um estado permanente de santidade e de vitória contra o pecado e suas corrupções. Mortos e ressuscitados em Cristo é a maneira de Deus nos libertar das nossas corrupções. Eu já fui liberto das minhas corrupções interiores. Deus me libertou e me libertou na cruz. Há uma metamorfose na natureza que ilustra parcialmente a transformação que Deus, por sua graça, opera em nós. A lagarta é horripilante. A lagarta se arrasta. Você já viu uma lagarta andando? Observe. É como que se ela estivesse se arrastando. A lagarta come folhas. Ela destrói. Mas, em um certo momento da sua vida de lagarta, ela constrói um invólucro e se acomoda ali dentro. Dentro desse invólucro, a lagarta sofre uma mudança. Ela sofre a metamorfose. De certa maneira, a lagarta morre para a vida de lagarta e ressuscita para a vida de borboleta. Ela sai daquele invólucro sepulcral, como se fosse uma sepultura, mas não mais como lagarta, agora como uma linda borboleta. Vê a diferença. A borboleta não se arrasta, ela voa. E o voo da borboleta é lindo, é gracioso. Observe. Seus movimentos são graciosos. Se você tiver tempo, observe as borboletas. Elas não representam perigo para o seu jardim, como as lagartas. Ela come as folhas. A borboleta renasce com outras características. Por isso se chama metamorfose.
É uma metamorfose muito interessante. A borboleta não tem mais aquela intenção de lagarta. A lagarta destrói, a borboleta constrói com a sua polinização. A lagarta destrói, a borboleta constrói com a sua polinização. A lagarta tem um aspecto horrível, horripilante, mas a borboleta é linda, é bela, é graciosa. As borboletas são lindas, eu acho. São lindas e fascinantes. Se você não acha, é porque você não observou ainda uma borboleta. Elas despertam o nosso encanto com suas cores e beleza variada. Mudou? Mudou? Não resta dúvida. Mas a obra de Deus em nós é muito maior do que isto. A metamorfose de lagarta para borboleta é parcial, mas a nossa metamorfose em Cristo, nossa transformação radical em Cristo, é radical, é uma transformação total, é uma metamorfose total. Se a natureza, irmãos, é capaz de metamorfosear uma lagarta em borboleta, não seria Deus capaz de mudar um pecador em santo? Não seria Deus capaz de transformar radicalmente, porque é uma coisa radical, de transformar uma velha criatura em uma nova criatura, totalmente nova? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é o quê? É um morto com Ele, é um ressuscitado com Ele, tem a vida dele, e tem Ele vivendo nessa pessoa, nesse alguém, que pode ser você. Esse alguém pode ser você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Preste atenção agora, as coisas velhas já passaram. Não me venha para cá com coisas da velha criatura. Viu? Porque a palavra do Senhor diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo tudo se fez novo do ponto de vista interior, do ponto de vista espiritual. Mas nós teremos também um novo corpo. Quando Ele vier para arrebatar, a igreja, ou então na ressurreição. Aí fica tudo novo, corpo novo também. Mas por enquanto é uma mudança espiritual, é salvação, e já é tudo novo agora. Já é tudo novo agora. Deus fez a velha criatura pecadora morrer em Cristo na cruz, e pela sua ressurreição de Cristo, Ele trouxe à existência uma nova criatura.
Cristo fez a velha criatura pecadora morrer nele na cruz, e pela sua ressurreição ele trouxe à existência uma nova criatura, uma nova criação. Se você deseja ser uma nova criatura, então creia já sua morte e ressurreição em Cristo. Se já creu, então já é nova criatura em Cristo. Agora, tem mais uma coisa no caso da lagarta que morreu e nasceu borboleta. Tem mais uma coisa. A borboleta bota, e o ovo colocado pela borboleta, fêmea, nasce uma lagarta. Nasce uma lagartinha. As novas criaturas de Deus em Cristo, neste mundo, também geram pecadores, pecadorzinhos. Por isso, irmãos, é preciso ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos pequenos, para que em momento oportuno eles creiam no Evangelho e sejam salvos, regenerados e feitos novas criaturas em Cristo. Amém, irmãos?